Bom, fazendo então uma abordagem agora dos cálculos das constantes de equilíbrio, a gente precisa entender como que isso se dá, claro, de uma maneira mais simples, né, para a gente poder depois entender sistemas mais complexos. Esse cálculo tem alguns protocolos, então a ideia é tentar demonstrar algumas etapas aqui para a gente ver o que faz sentido diretamente e o que tem que ser melhor detalhado para esses cálculos de equilíbrio ou talvez para o cálculo de concentração a partir das constantes de equilíbrio. Tá? Então, é importante que a gente parta de algum exemplo, né? Então, vamos imaginar essa reação aqui, onde o CO reage com o H2, formando o metanol. Tá? Percebam que é um sistema homogêneo, então nós estamos falando tudo em fase gasosa, tá? Então não temos que nos preocupar com sistemas heterogêneos nesse caso. Ele nos dá algumas informações, principalmente que a mistura está a 780 graus Celsius, então quer dizer, nós vamos trabalhar com tudo dentro dessa temperatura e inicialmente contém essas concentrações de CO e de H2, né? Obviamente, se é inicialmente, a gente não tem produto ainda formado. Então, se a gente tem as concentrações iniciais de CO como sendo 0,500 mol por litro e de H2 como sendo 1 mol por litro, a gente sabe que quando atingir o equilíbrio, a gente tem essas concentrações aqui, vai ter essas concentrações diminuídas, obviamente, porque se são reagentes, serão consumidos. E a gente tem outra informação aqui do enunciado também, que quando atinge-se o equilíbrio, a concentração de CO passa a ser 0,15 mol por litro. E a pergunta é, qual o valor da constante de equilíbrio? Observe, para saber a constante de equilíbrio, a gente tem que saber qual equação representa a constante de equilíbrio. A equação da constante de equilíbrio é aquela que a gente já vem falando há um tempo. A concentração dos produtos, no caso aqui, o metanol, coeficiente 1, então não preciso representar, em relação às concentrações de CO e H2, esta última elevado ao quadrado. Ótimo! E aí a pergunta sempre é, na equação da constante de equilíbrio, quais valores eu já posso utilizar? Porque ó, a minha incógnita é o K, a constante, certo? Eu tenho valores de todas essas concentrações aqui? Eu tenho para o equilíbrio apenas a concentração de CO. Outro valor que eu tenho é a concentração de CO ou a concentração de H2 inicial. Esses valores não me servem aqui. Por quê? Porque eu estou falando que no equilíbrio, ou seja, na determinação da constante, essas concentrações têm que ser constantes também. Então, quer dizer, só vão acontecer das concentrações serem constantes quando eu estiver na condição de equilíbrio. Então, eu só tenho esse valor. Então, o que eu faço? Eu tenho uma forma de trabalhar que é montando uma tabela, como essa tabela aqui, tá? É uma tabela que a gente vai acabar tornando ela como padrão, porque ela nos dá as informações principais para esse tipo de cálculo. E quais são essas informações principais para esse tipo de cálculo? A concentração inicial, a variação e a concentração no equilíbrio, tá? Ou seja, quanto eu tinha no começo, quanto mudou, quanto que eu tenho no equilíbrio, certo? Com essas três informações eu consigo ter as informações que eu preciso a partir dos valores que eu tenho informados no problema, né? Consequentemente um valor no equilíbrio e também da estequiometria da reação que está aqui representada, certo? Então vamos dar uma olhada passo a passo aqui. Primeiro ponto é, qual é a concentração de metanol no tempo inicial? Ah, essa informação não nos foi dada, mas se é início, como eu falei para vocês, a gente não tem produto formado ainda, então a gente presume, se não disse que a gente tinha nada de produto, né, inserido ou anterior, a gente tem concentração zero. Tá? Beleza, agora o que a gente pode ter como raciocínio? De que
eu sei que eu tenho 1 mol por litro de H2, mas eu não sei quanto que eu tenho no equilíbrio. Eu sei quanto que eu tenho de CO inicial e sei quanto que eu tenho no equilíbrio. Então eu faço uma equação simples para saber quanto foi consumido de CO, né, para se formar essa quantidade no equilíbrio. Então eu sei que para 0,500 mol por litro chegar a 0,15 mol por litro, eu tive um consumo de 0,35 mol por litro. Ou seja, essa quantidade foi a quantidade consumida de CO. Observe, a simbologia que eu vou utilizar aqui é menos ou mais. E isso não é algébrico, isso é simbolicamente para ser representado consumo e formação. Quem é consumido? Os reagentes. Quem é formado? Produto ou os produtos. Tá? Então, eu vou sempre ter esse consumo de reagentes e formação de produtos. Observe, como é que eu vou chegar agora a uma relação, já que eu não tenho outras informações? Bom, eu tenho agora que obedecer à estequiometria da reação. Se eu tenho um consumo de 0,35, a proporção que reage de CO e H2, qual é? CO, 1 mol e 2 mols de H2. Consequentemente, então, a proporção é 1 para 2. Se a proporção é 1 para 2, eu tenho que aqui eu não tenho um consumo de 0,35, eu tenho um consumo de 0,70 mol por litro. Tá? De novo, é um consumo, só que agora a proporção é 1 para 2. E de produto, eu sei quanto que forma? Sei, porque eu também sei a estequiometria, que é, em relação ao CO, 1 para 1. Então, para 1 mol de CO, eu formo 1 mol de metanol. Consequentemente, então, aqui eu tenho a formação de 0,35. Tá? E aí, eu posso completar, então, a minha tabela. Tá? Aqui, por exemplo, eu sei que eu tenho no equilíbrio 0,30. E aqui eu sei que, se eu não tinha nada e formei 0,35, eu tenho então que no equilíbrio eu tenho 0,35 mol por litro de metanol, certo? Agora, eu tenho então os valores que me importam, que são as concentrações no equilíbrio, tá? Quando eu tenho isso, eu simplesmente pego esses valores e substituo nessa equação, para que eu tenha o valor de K, né? O valor da constante de equilíbrio. Quando eu coloco esses valores, eu tenho então 0,35, 0,15 e 0,30. E chego então ao valor da constante de equilíbrio, fazendo simplesmente o tratamento matemático dessas operações. Tá? Então eu consigo chegar à concentração, à constante de equilíbrio para esta reação aqui, nesta temperatura mostrada, certo? Claro, algumas informações são necessárias para que eu chegue nesses cálculos de constante. O que eu posso ter também é uma situação um pouquinho diferente, onde eu não tenho a determinação da constante de equilíbrio, porque eu já sei qual é a constante de equilíbrio, né? Então, esse exemplo aqui é da reação do H2 com o I2, formando 2 mols de HI, uma reação que a gente já viu em outros momentos para tratar de outros aspectos. E temos algumas informações, né? Quais seriam essas informações principais? De que eu tenho um recipiente de 1 litro, onde ocorrem essas transformações, e nesse recipiente de 1 litro eu tenho para o H2 0,500 mol. Poxa, então eu consigo transformar isso em concentração? Consigo, porque eu tenho essa quantidade de substância em 1 litro. Consequentemente, eu tenho 0,500 mol por litro. Tá?
Tem mais alguma informação? Tem. Para o I2, eu também tenho 0,500. Então, eu sei também que para o I2, né, para o iodo, eu tenho uma concentração de 0,500 mol por litro. Olha que interessante. Tudo isso abordado dentro de uma temperatura. Olha como a temperatura é importante, né? A gente vai ver no momento futuro o que acontece com a variação de temperatura. Aqui ele já nos dá a informação. A constante de equilíbrio Kc da reação, né, em questão aqui, então mostrando qual é o sentido direto e o sentido inverso para que a gente possa formular a equação e calcular o que ele está pedindo, é 54,3. Então, vamos lá. Ele está dizendo para nós que o Kc é 54,3. E quem é este Kc? Né? Vamos montar a equação. É a concentração de HI elevado ao quadrado em relação à concentração de H2 e a concentração de I2. Ok, então o que nós vamos montar é aquela tabelinha que a gente conversou agora há pouco, né? Uma tabelinha onde a gente tem a reação H2, I2 e o HI. Percebam que o valor aqui é estequiométrico, mas não é o valor da concentração, é só para a gente saber a proporção estequiométrica. A gente tem o início das concentrações, a variação e o equilíbrio. Tá? Então, são esses três dados importantes que a gente precisa agora nesse momento. No início, nós temos 0,500 mol por litro de cada um dos reagentes, como o enunciado falava, a gente transformou em concentração. E nós não temos produto formado ainda, né? Porque ele está especificando que a gente está no início da reação, porque foi introduzida uma mistura, né, com aquelas quantidades nesse recipiente de 1 litro. Por enquanto, as variações a gente ainda não tem, né? E no equilíbrio, a gente também não tem nenhuma informação, porque ele quer que a gente calcule as concentrações no equilíbrio. Ótimo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente não sabe que valores temos aqui. Então, o que a gente precisa atentar aqui é que a única informação que nós temos é a proporção estequiométrica. Né? E qual é a proporção estequiométrica? 1 para 1 para 2. Tá? Essa proporção estequiométrica vai nos dizer que na variação, então vamos destacar aqui de novo, ó, variação é consumo de reagente, formação de produto. Na variação, eu vou consumir alguma coisa na proporção 1 para 1 e vou formar alguma coisa na proporção 1 para 2 ou 1 para 2. Tá? Depende de quem eu tiver aqui, mas a proporção é a mesma. Quando eu não sei qual valor eu estou me referindo, eu vou chamá-lo de x. Né? É uma incógnita. Então, eu tenho um consumo de x, um consumo de x e uma formação de 2x. Tá? Consequentemente, no equilíbrio, eu tenho valores que ainda não são definidos. Né? Quais são esses valores no equilíbrio? 0,500 menos o quanto foi consumido. Aqui, 0,500 menos o quanto foi consumido. E aqui, apenas o que foi formado, 2x. Quando eu substituo todos esses valores para a equação de constante de equilíbrio, eu tenho que o K é igual, vamos voltar lá na equação, ó, concentração de iodo ao quadrado em relação à concentração de H2 e I2. Concentração de iodo ao quadrado, então vai ser 2x ao quadrado. Concentração de H2, 0,500 menos x. Concentração de I2, 0,500 menos x. Tá? E isso tudo aqui tem um valor. Quanto? 54,3. Então, eu já sei que isso aqui tudo nos dá um valor de 54,3. Bom, então quer dizer que eu tenho uma equação onde eu tenho os valores de x
e tenho, né, para determinar, e outros valores que já me são dados. Então, eu vou resolver esta equação, né? Eu não vou detalhar aqui a resolução da equação, mas vocês podem resolver por equação de segundo grau, por simplificação, vai depender aí de cada um dos modelos, de cada um dos métodos. O que nós vamos ter aqui são valores de x, né? Então, como é uma equação quadrática, nós temos dois valores, x1, x2. O valor de x1 nos dá 0,67. O valor de x2 nos dá 0,40. Observe o seguinte, a gente sempre costuma falar que existem dois valores, um positivo e um negativo, e a gente exclui o negativo. Não é bem assim, tá? Nesse caso aqui são duas raízes positivas, e se a gente fosse levar em consideração, a gente tem dois valores positivos que deveriam ser considerados, mas a gente tem que interpretar esses resultados. E quais seriam as interpretações desses resultados? Observe, as concentrações finais são valores em relação a x, não são o valor de x. Então, quando eu faço a conta, vamos pegar aqui a concentração no equilíbrio de H2. Vamos fazer esse exemplo aqui, e daí a gente entende os outros. Concentração de H2 no equilíbrio é igual a 0,500 menos x. Se eu olhar de forma bem genérica, se eu fizer a relação com x1, eu tenho um valor de concentração negativo, certo? Que eu vou diminuir um valor maior que ele e, consequentemente, esse valor vai ser negativo. Concentração negativa não tem sentido químico. É um valor que a gente obteria como uma equação matemática, mas não tem sentido químico. Consequentemente, quando eu uso x2, eu tenho agora sim um valor de concentração positivo. E aí eu posso utilizar, tá? O que nos mostra esse dado aqui? Que a concentração de H2 no equilíbrio é igual a 0,100 mol por litro. E aí eu vou usar, claro, agora todos os resultados para o valor de x2 e vou calcular, agora só substituindo x. Só substituindo x aqui. Nesta linha, eu acho então as concentrações no equilíbrio, tá bom?